O trabalho de retirada dos corpos, né? Na parte frontal do avião, na cabine, haviam 2 corpos um pouco mais preservados, que ao eles serem retirados da fuselagem do avião, já foi possível uma identificação mais rápida. Então nós permanecemos com esses 2 corpos identificados e os demais ainda sem identificação, sendo que 12 deles já estão no IML de São Paulo e no momento nós estamos com 21 vítimas retiradas da aeronave. 12 no IML de São Paulo, as demais estão aqui aguardando o transporte também. O senhor estava comentando que à medida que o resgate vai avançando para as fileiras mais traseiras, vai ficando mais complicado em relação ao fato de que está mais destruído mesmo a aeronave, né? Como é que fica, né? Tende a demorar mais aqui para frente? Então, é um equilíbrio de esforços, né? Ao mesmo tempo que, conforme vai começando um trabalho um pouco mais minucioso, mais delicado por conta da destruição do avião, a nossa força de trabalho ela já está muito bem organizada. Todos os órgãos estão se empenhando ao máximo. Então, ao mesmo tempo que o trabalho manual ali de retirada dessas vítimas do avião é um pouco mais delicado, é um pouco mais cuidadoso, mais demorado, a nossa logística ela está muito agilizada. Então, nesse equilíbrio de esforços, né, tanto da dificuldade de retirada dos corpos do avião e realmente o cuidado, né, com esse corpo pós-retirada, está mais agilizado. Então, a gente percebeu que hoje de manhã nós estávamos com 12 retirados durante a madrugada e com poucas horas a gente conseguiu evoluir bastante no trabalho, chegando agora a 21 corpos retirados. Então eu diria para você que é um equilíbrio. Aumenta-se a dificuldade, porém aumentam-se os esforços e a nossa logística está cada vez melhor. Então a gente permanece num trabalho equilibrado. Tenente, ao vivo aqui no Fala Brasil, Tenente, a nossa apresentadora está perguntando o seguinte: quanto tempo as equipes de bombeiro demoraram para ter acesso, de fato, aos corpos dessa aeronave, né? Do momento do acidente, assim, vocês apagaram aquele incêndio, quanto tempo para ter acesso a esses corpos? Bom, inicialmente, quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, estava tendo um incêndio. Então, antes do acesso à aeronave, teve a necessidade da extinção desse incêndio. Extinto o incêndio, foi possível a gente verificar que todas as vítimas que estavam no avião era situação de óbito evidente. Quando a situação é de óbito evidente, não existe a imediatidão do socorro. Não existindo a imediatidão do socorro, a gente realiza a retirada desses corpos após avaliação da perícia no local. A perícia avaliou, nós do Corpo de Bombeiros somos autorizados a começar a retirada desses corpos. Então o acesso ele foi rápido, a perícia também foi rápida, porém até para preservar ao máximo a integridade dos corpos e da fuselagem do avião que posteriormente vai para a investigação, é um trabalho um pouco mais lento. Por quê? Como não existe essa urgência do socorro, a nossa prioridade agora é a preservação dos corpos em respeito aos familiares, em respeito às vítimas e também para facilitar a investigação posterior. Pela situação que vocês enxergam ali, vai ser muito difícil ainda a identificação de algumas dessas pessoas? Então, essa parte de identificação, ela é posterior aos trabalhos aqui no local. Então, o IML está responsável pela coleta dessas vítimas e identificação. Então, eu não vou saber informar para vocês exatamente a duração do trabalho de cada um, que não é o foco do Corpo de Bombeiros. Mas, inicialmente, quando a gente começou os trabalhos na cabine do avião, 2 vítimas elas estavam um pouco mais expostas e preservadas e foi possível uma identificação rápida pela preservação do corpo. Mas essas demais vítimas que a gente não consegue ter uma avaliação visual, aí realmente é só com o IML. Gente, essa sequência das cadeiras, né, das fileiras ali, é importante porque a informação do passageiro, né, consta ali naquela altura da aeronave. Isso também é importante para vocês? Isso, exatamente. Apesar de que com a queda a gente não tem como afirmar com exatidão que cada pessoa estava no seu devido lugar, isso nos aproxima de quem poderiam ser essas pessoas. Então ela delimita um pouco mais para a gente, para o IML no caso, né, conseguir a identificação. Então assim, não é uma certeza 100%, mas ela delimita uma área menor de trabalho, vamos dizer assim. E todo tipo de objeto que vocês conseguem recolher ali bem próximo a esse corpo, isso é importante também. É importante, são poucos objetos íntegros, né? A gente teve informação de alguns celulares resgatados, mas como foi um impacto muito forte, principalmente objetos delicados que as pessoas levam na cabine, eles facilmente se perdem. Mas qualquer parte de objeto, de documento, de roupa, de mala, a gente encaminha juntamente esse objeto preservado, individualizado, para a perícia, para o IML, para eles poderem também devolver aos familiares aquilo que lhe pertence e também identificar qual objeto era de qual pessoa. Tenente, a senhora falou da frente da aeronave que está mais preservada, mas eu queria que a senhora descrevesse para a gente então como é que está a parte de trás, a fuselagem, porque deve estar então
uma situação muito pior. Eu queria que a senhora pudesse descrever dentro do possível. Infelizmente, no momento da queda do avião, a parte mais prejudicada realmente foi a parte dos assentos do passageiro até a cabine. A parte de trás do avião, né, que são aquelas asas traseiras, elas estão um pouco mais preservadas, o que é, infelizmente, né, porque a gente sabe que é a parte onde não possui passageiros. E realmente, com a queda, o avião ele caiu, dizendo de uma forma bem informal, né, de barriga no chão. Então houve um achatamento dessa fuselagem, né, o teto desceu bastante. Então a gente verificando ali no local, o avião ele chega a diminuir de tamanho. É inacreditável. Enquanto? Olha, ele está numa altura assim bem baixa, então não sei informar para você em metros menos exatamente. de um metro? Não, mais. Porém, houve um achatamento bem grande ali da fuselagem e principalmente na região dos passageiros, o que é muito triste de informar.